Olá! Começando um outro vídeo aqui, agora sobre o capítulo 19, para a gente encerrar as nossas aulas desse semestre. Capítulo 19 fala de um tema um pouco frágil, um pouco pesado, que fala sobre como lidar com o luto, como lidar com a perda, aliás. Deixa eu ler o nome do capítulo para ficar bem legal, né? Lidando com a morte e o sentimento de perda. Como que a gente elabora o luto? O capítulo começa falando sobre os diversos significados da morte. Primeira coisa que a gente tem que pensar é que morrer é um fato biológico, que isso vai acontecer, todo mundo vai morrer. E que existem aspectos sociais, culturais, religiosos, históricos que diferenciam a maneira de ver e de discutir todos esses assuntos. Por exemplo, quem estuda sobre a morte, existe um estudo sobre a morte, se chama tamatologia. Então, há um estudo sobre a morte, sobre o morrer, que foi criado para ajudar as pessoas a saber lidar com a morte. Se a gente for pensar nas diferenças culturais, cada cultura tem um ritual diferente, uma maneira diferente de lidar com a morte. É possível a gente acompanhar isso em documentários ou filmes, quando, ou mesmo na realidade, né, na vida pessoal de algumas famílias que têm a oportunidade de vivenciar ou em outras, viver um tempo em algumas culturas. Então a gente pode perceber que cada país é de um jeito, como que encara, uns choram, outros se recolhem, outros fazem festa, outros gritam, outros fazem um velório de algumas horas, outros fazem por dias. Alguns lugares acham estranho a gente fazer um velório e ficar lá, passar a noite, e outras pessoas já acham estranho deixar um indivíduo lá, o sujeito que faleceu, e ir embora e depois voltar no outro dia. Mas é uma questão cultural, uma questão não só de país diferente, mas de estado do Brasil, é diferente de estado para estado. Então a gente tem que respeitar as culturas diferentes, os rituais diferentes, é isso que a gente precisa entender. Outra coisa que a gente precisa entender é que perda e luto são duas coisas diferentes. Perda é mais um processo de adaptação e é uma coisa que pode afetar a parte prática da nossa vida. Perda, eu acho que eu gosto de entender que perda é algo racional. Eu entendo que eu perdi. Agora, como que eu vou lidar com essa perda já é o luto, já é a questão emocional, a questão psicológica. E a gente precisa entender que tem diferença entre dois grupos de estágio que às vezes as pessoas confundem. A psiquiatra Elizabeth Ross, ela elaborou os 5 estágios que o indivíduo que está próximo de morrer, ou seja, um paciente terminal, os 5 estágios que ele passa, que ela chamou de 5 estágios de confrontação da própria morte. Então, quando alguém sabe que vai enfrentar enfrenta um diagnóstico de doença terminal, ele passa por 5 estágios. O primeiro é a negação, a pessoa não quer acreditar que aquilo está acontecendo com ela, ela vai procurar outras opiniões médicas, outro exame, ela não vai aceitar de cara. O segundo estágio é a raiva. A pessoa pode se questionar suas crenças, por que eu? Tanta gente para acontecer uma coisa dessa, e eu que sou uma pessoa boa, honesta, e está acontecendo isso comigo. O terceiro estágio é chamado de barganha. Geralmente é barganhar por um tempo extra. Seria eu só queria viver mais um mês, só para ver meu neto nascer. Eu queria viver só para ver meu filho formar. Eu queria viver. Enfim, é uma barganha. Por favor, seja lá qual crença a pessoa tiver, me deixa viver só mais um pouquinho. Eu quero viver isso, eu quero viver aquilo. O quarto estágio já é a depressão, quando a pessoa perde um pouco da energia,
do interesse pela vida, e se entristece e chora. E o quinto estágio, por fim, seria a aceitação, quando essa pessoa já sabe que não tem como lutar, que aquilo vai acontecer, e ela aceita aquilo. Então, ele é chamado de quinto estágio. Então, esses são os 5 estágios de confrontação da própria morte. Agora, como são os estágios do luto? Foi baseado no estudo, na pesquisa da Elizabeth Ross, mas foram outros autores que se basearam nessa pesquisa e fizeram os estágios que é chamado modelo clássico de elaboração do luto. Quais seriam esses estágios? O primeiro é chamado de choque e descrença. É quando a pessoa recebe a notícia fatal, que não tem mais jeito, perdeu alguma pessoa, e imediatamente ela se sente confusa, ela se sente perdida, ela pode ficar em estado de choque, não ter reação, ela pode ficar entorpecida, pode ser que ela chore, pode ser que ela não chore. Esse primeiro estágio de choque, de descrença, ele pode durar várias semanas. Até, principalmente, esse primeiro estágio dura um pouco mais quando é uma morte inesperada. Porque quando alguém já está internado, já está numa UTI, já está em estado grave, já luta contra uma doença há muito tempo e a gente recebe a notícia de que aquela pessoa partiu, é um pouco mais fácil do que receber a notícia de que alguém sofreu um acidente, alguém foi retirado de uma vez. Você se despediu de uma pessoa no dia anterior, ou hoje pela manhã, e à noite recebeu uma notícia. Então, esse choque é maior nessas situações. O segundo estágio do modelo de elaboração clássico de luto é preocupação com a memória da pessoa falecida. Esse estágio pode durar um pouco mais, talvez anos ele pode durar. A pessoa não quer durar, às vezes pode durar, perdão, de 6 meses a 2 anos. Seria quando não aceita, não quer aceitar que perdeu essa pessoa e a pessoa, por exemplo, não se desfaz dos bens, das roupas, dos móveis, não se desfaz um quarto, não se desfaz de um móvel, não, não quer perder o contato, é como se aquela roupa, aquele móvel, aquele objeto tivesse vida, a pessoa que foi embora tivesse vida através daquele objeto. Então, é uma preocupação extrema com datas comemorativas, é o aniversário da pessoa, é o dia das mães, é o dia dos pais, o Natal, são comemorações onde há sofrimento por causa dessa pessoa. Então, essas experiências, elas vão diminuindo com o tempo, mas elas podem voltar especificamente em ocasiões marcantes, como o aniversário da pessoa e a data da morte da pessoa. Ou de acordo com a ligação que se tem, a data de aniversário de casamento. Então, a preocupação com a memória da pessoa falecida, ela fica contínua nesses primeiros meses, e aí, com o passar do tempo, depois até 2 anos, ela vai diminuindo, e aí apenas em ocasiões especiais essa pessoa é lembrada. A gente pode perceber que o luto está sendo elaborado porque, inicialmente, a dor, a tristeza, há choro nessas datas. E depois, quando o luto já está elaborado, a pessoa não foi totalmente esquecida. Ela é lembrada, mas ela é lembrada com saudade, às vezes com sorriso. É mais fácil, é mais tranquilo passar por esse momento. E o terceiro estágio, por fim, é quando a pessoa que sofreu uma perda, ela tem condições, ela se sente pronta para recomeçar, para renovar a sua vida. Porque enquanto a pessoa está enlutada, ela não quer ter vida social, talvez
não se sinta no direito de comemorar nada, de festejar nada. E aí, na resolução do luto, a pessoa não deixa de ter essa lembrança do falecido, mas ela se sente à vontade para continuar vivendo. Então, a gente percebe que houve uma resolução do luto. Portanto, esses são os 3 estágios. Esse capítulo fala também de diversos tipos de perda. Perder um cônjuge, perder um pai, né? Já um adulto perder um pai ou uma mãe. E são chamadas de perdas mais significativas, né? Mas a perda chamada de perda morte invertida é quando se perde um filho. Por que é chamado de morte invertida? Porque raramente, acho que é quase impossível, alguém estar preparado emocionalmente para a vida de um filho. Porque causa um choque. Choque é algo cruel, é algo que foge ao curso da natureza. Porque se espera sempre que as pessoas mais velhas alcancem essa data da morte antes do que uma pessoa mais jovem. Então, enterrar um filho, ao invés de enterrar um pai ou uma mãe, é considerado, é chamado de morte invertida, porque seria natural um filho perder e enterrar a própria mãe e o próprio pai, mas uma mãe e um pai perder e enterrar um filho já é invertido, isso aí não entra muito na racionalidade, vamos dizer assim. Então, o que mais que a gente precisa falar? Que cada idade encara o luto de acordo com as suas possibilidades, que, por exemplo, uma criança antes dos 7 anos, ela não vai entender que a morte é irreversível, porque ela ainda está no período pré-operatório, e no período pré-operatório ainda não há irreversibilidade. As pesquisas mais recentes já começam a mostrar que a criança, para ela entender melhor a morte, elas desde pequenas já devem ser apresentadas para esse tema. Já se deve falar sobre isso. Por exemplo, quando morre um animal de estimação, é uma oportunidade para se falar sobre morte, inclusive de uma forma mais fácil para o adulto do que se for para falar da morte de uma pessoa querida da família. E aí a criança começa a demonstrar entendimento dentro do seu desenvolvimento cognitivo e emocional. E cada pessoa, cada família vai ensinar sobre a morte para os seus filhos, para suas crianças, dentro das suas crenças, né? Tem gente que apresenta como se fosse ah, foi para o céu, virou uma estrelinha. Então, de acordo com as crenças de cada família, é que a morte é apresentada para as crianças. Uhum, uhum. Uma coisa interessante que tem aqui também no livro é uma tabelinha ensinando, dando algumas dicas, algumas sugestões do que fazer em caso de perder um ente querido, ajudar alguém que perdeu um ente querido. Compartilhar a dor daquela pessoa, permitir que a pessoa chore ou não. A gente não tem que falar, pode chorar, chora, por que você não chorou? Não, a pessoa tem que ter liberdade para chorar se ela quiser, para não chorar se ela quiser. Se ela quiser falar bastante sobre essa pessoa que ela perdeu, a gente tem que dar oportunidade, tem que dar essa escuta. Não oferecer falso consolo, frases prontas do tipo, com o tempo você supera, assim foi melhor. Simplesmente ouça, expressa seu pesar de uma outra maneira. Eu que já vivenciei um luto pesado recentemente, né? Tem menos de 2 anos, ainda não completou 2 anos, que perdi minha mãe. Eu não gostei de ouvir meus pêsames. Ou palavrinha feia, estranha, que não faz parte do nosso vocabulário comum. Eu me senti muito mais confortada quando alguém falava meus sentimentos, quando alguém simplesmente não falava nada e me abraçava. Então, isso varia muito de pessoa para pessoa, mas a gente tem que talvez ter essa sensibilidade. Oferecer ajuda prática é muito importante. Quem que vai buscar o fulaninho na escola?
quem que vai dar almoço para a criança tal, quer que faz um café, quer que traz uma comida. Então, oferecer ajuda prática é uma maneira de fazer um pequeno favor e ajudar a pessoa enlutada. Ser paciente, porque essa pessoa que perdeu alguém, ela pode demorar um pouco para se recuperar dessa perda. Então, a gente tem que estar disponível para ouvir, para falar palavras de apoio para esse indivíduo. E por último, se a gente perceber que a pessoa está com dificuldade de superar a perda e com dificuldade de elaborar esse luto, sugerir uma ajuda profissional. Às vezes essa pessoa vai precisar de um encaminhamento. Então, essas são as principais dicas que nós temos aqui para falar para vocês em como, de que forma se ajuda quem perdeu um ente querido. E aí, pesado, né? E aí, a segunda parte do capítulo fala sobre questões éticas, sobre questões legais relacionadas ao direito à morte. Quem é que tem direito sobre a morte? E aí, ao invés de eu ficar aqui blá blá blá, eu sugeri para as salas que eu estive presencialmente, para você que não teve aula presencial por causa do jogo, você faz uma pesquisa sobre qual é a diferença de eutanásia passiva para eutanásia ativa. Faz uma pesquisa, aqui no livro tem eutanásia ativa e eutanásia passiva. Faz uma pesquisa sobre o que é suicídio assistido e sobre, aí não tem no livro, duas palavrinhas ou três, ortotanásia, o que é esse vocabulário aí, distanásia também, esses dois, tá? Faça uma pesquisa, o que é ortotanásia, o que é distanásia, e o que é eutanásia passiva e o que é eutanásia ativa. Eu não vou ficar me delongando muito sobre esse assunto, porque eu não estou presencialmente com você, para sentir se você está sendo muito afetado por esse tema, tá? Então, eu não vou falar sobre essa parte do livro aqui, que fala sobre suicídio, que fala sobre essas questões mais legais e pesadas, tá? Então, vocês leiam, mas eu não vou ficar falando disso aqui à distância. E o capítulo termina de uma maneira linda, o livro termina de uma maneira linda, que é: vamos reavaliar a nossa vida? A gente viu o adolescente, o adulto jovem, o adulto intermediário e o adulto idoso. E no final da vida? Será que a gente precisa reavaliar a nossa vida só lá no final? Ou a gente pode fazer essa reavaliação todo ano? Está chegando no final do ano, algumas pessoas têm esse costume. Eu convido você a fazer essa reavaliação aí. O que você está plantando? Que tipo de lembrança você está deixando? Quando você partir, como que as pessoas vão se lembrar de você? Vão se lembrar da sua, porque você é ranzinza, porque você é amargurado, porque você é chato, porque você é exigente? Ou as pessoas vão se lembrar de você porque você foi uma pessoa amiga, afável, uma pessoa que trazia paz, trazia alegria por onde você passava? Então, que tipo de ah, recordação você quer deixar? Minha mãe me deixou um legado que não é fácil. Ela não teve inimigos, ela não teve alguém que a odiasse. Ela sempre semeou alegria, sempre semeou paz e o sorriso dela por onde ela passava. Se vocês acham que eu sorrio um pouquinho, que eu ah, tenho um pouco de carinho, multiplica por muitas, muitas vezes, foi minha mãe. Então, ela tá aqui, quer ver? Na foto, gente, calma. Essa é minha mãe. E uma vez eu ouvi que uma pessoa só é esquecida quando a gente deixa de dizer o nome dela. Então, para as pessoas que eu não falei, o nome da minha mãe é Vaste,
é o nome da rainha do livro de Esther. O nome dela é bíblico. E ela foi a rainha da nossa família e ela continua no nosso coração. E dia 20 agora vai fazer 2 anos que eu perdi minha mãe. E a saudade é grande, é fininha, é dolorida, mas a lição de vida que ela deixou é linda. E eu espero deixar isso também por onde eu passar. Um beijo grande para vocês que foram meus alunos durante esse semestre, durante esse ano. Quem fez primeiro período e segundo, não sei se a gente vai ter matéria no terceiro, mas espero que sim. E quem fez o primeiro, agora no próximo período a gente tem segundo desenvolvimento, tá bom? Espero ter ajudado, contribuído no estudo de vocês. Até quinta, até sexta na nossa prova. Um beijo no coração de todo mundo. Tchau.